Fala aí, gente. Bem-vindos ao Dicas do Lip. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao tema do finalzinho da aula passada, de raízes da unidade, só que agora com um viés mais algébrico, contas que envolvem PG e coisa do tipo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O teorema vai ser o seguinte: sempre que o z for uma raiz nésima da unidade, ou seja, z elevado a n é igual a 1, ou o z é a... Ih, caraca. O z é a raiz nésima do 1, desde que não seja o próprio 1, então tem que ser uma raiz nésima diferente da unidade em si, do 1 em si. É sempre verdade que 1 mais z mais z2, peraí, pulei o z, até o z elevado a n menos 1, essa soma sempre vai dar zero. Tá? Então, se for uma raiz cúbica da unidade, por exemplo, se o z for uma raiz cúbica da unidade, eu estou dizendo que 1 mais z2 é zero. Isso é um fato. Aí dá para fazer umas brincadeiras com isso, tipo isolar o z quadrado, dizer que é menos 1 menos z. Tem alguns bisuzinhos que você pode aplicar eventualmente numa questão. Agora, por que bulhufas que isso acontece? É bem simples até. Essas somas, foca no lado esquerdo, né? Essa soma é uma soma de PG, PG de razão z. Então tu tem que a soma da PG é o primeiro termo vezes a razão elevado à quantidade de termos, que nesse caso são n. Se eu começo do z elevado a zero, que é 1, é o primeiro, até o z elevado a n menos 1, eu tenho n termos, do zero até o n menos 1. E o z elevado a zero dá 1 mesmo. Então, z elevado a n menos 1 sobre z menos 1. Aqui está o motivo do z não poder ser 1. Até porque se o z fosse 1, é só substituir, gente. Dá 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. N vezes. Daria n, pô. Se o z fosse 1, essa soma daria n. Não vai dar zero. O que faz com que ela dê zero é o fato do z ser diferente do 1 e do z elevado a n ser igual a 1. Tu vai ter 1 menos 1 sobre z menos 1, que obviamente vai dar zero. Aqui já está demonstrado, é só isso. Coisa de uma linha mesmo para tu demonstrar. Show? Só que em particular, o i, que é um cara que a gente trabalha desde a primeira aula, é a unidade imaginária, ele é uma raiz quarta da unidade. Ser uma raiz quarta da unidade significa que o i elevado à quarta vale 1. E aí cabe a gente falar aqui um pouco sobre as potências do i em geral. Como assim, Felipe? Olha só. Tu tem o i. O i é o próprio i, não tem muito o que fazer. Vou começar aqui do i elevado a zero, que vai dar 1. Verdade. Deixa o i elevado a 1 mesmo. O i elevado a 1 é o próprio i, não tem muito o que fazer. A gente não vai escrever raiz de menos 1. Já o i ao quadrado, a gente já sabe que é menos 1. Se você multiplica por i dos dois lados, tu vai ter menos i. Multiplica por i novamente dos dois lados, teria menos i ao quadrado, que vai dar mais 1. Opa! De fato, né, a gente já sabia que o i elevado à quarta dava 1. Se eu continuar essa conta, o i à quinta é o i à quarta, que vale 1, vezes i. Então vai dar i. O i à sexta seria o próprio i ao quadrado, que é menos 1. O i à sétima seria o próprio i ao cubo, que é menos i. E assim vai. Tu percebe que você está repetindo? Está rolando um repeteco? Em geral, a gente vai dizer que se o i tiver elevado a 4k, 4k não, 4k mais 1, foi mal. Se o i tiver elevado a 4k mais 1, isso aqui vai dar i. Se o i tiver elevado a 4k mais 2, vai dar menos 1. O que significa 4k mais 1? Aritmética básica. Significa que o resto na divisão por 4 é 1. 4k mais 2, o resto na divisão por 4 é 2. Se for 4k mais 3, equivale ao i ao cubo, que dá menos i. Aqui eu não vou botar 4k, porque depois do 4k mais 3 vem o 4k mais 4, certo? Eu quero seguir a ordem do que eu estou escrevendo. Mas 4k mais 4, 4k, dá no mesmo. Né? O fato é que é resto zero. Se você divide isso aqui por 4, vai dar resto zero, não é resto 4. Tranquilo? Moral da história? Se você quiser uma potência muito alta,
do nosso i, é só você fazer a divisão por 4, e nem precisa realmente fazer a divisão inteira, fazer de fato a divisão, e pegar o resto dessa divisão. Exemplo aqui. Eu sei que a gente está no ano de 2024, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Imagina, tu tá assistindo esse vídeo em 2039 e eu nunca atualizei. Porque a matéria não mudou, no caso. Eu espero, né? Mas imagina que você queira calcular o i. 2024 é muito fácil. Vamos pegar o i elevado a 2039. Tranquilo? Podia ser um número exorbitante, não tem problema. O detalhe é o seguinte: regra de aritmética, divisibilidade e tal. Para a gente ver o resto na divisão por 4, eu não preciso nem pegar o número inteiro. Basta eu pegar a dezena e a unidade, os dois últimos dígitos. Então, se eu fizer 39, esse aqui do cantinho. Se eu fizer 39 dividido por 4, isso aqui vai dar 9, com o resto 3. Mas se o resto foi 3, significa o seguinte: o foco não é o quociente, que dá 9. O foco é o resto. I elevado a 2039 é a mesma coisa que I ao cubo. É só tu pegar o resto. Só que I ao cubo eu sei decorado que é menos 1. Menos I. Foi mal. Fica muito fácil de você pegar potências do I assim. Tranquilo? E aí a gente tem uma outra questão aqui para resolver. Eu quero fazer a soma do 1, que é o I elevado a 0. Aí vem I ao quadrado, I ao cubo, I à quarta, até chegar no I elevado a 2024. Ou até chegar onde você quiser. Tá bom? Você pode pensar em soma de PG, não é um problema. Inclusive fica bem de boa de resolver. No máximo, tu vai ter que fazer uma racionalização, né? Vai ter um I no denominador. Ou você vai perceber o seguinte: I mais I quadrado. Não, peraí. Começa do 1. 1 mais I quadrado mais I ao cubo. Sempre que eu pego de 4 em 4, essa soma dá zero. I a quarta mais I a quinta. I a sexta. I a sétima. Essa soma dá zero. A pergunta é qual é o último cara completo que a gente pega. O último cara completo, ele começaria no 2020. Perceba que eu estou sempre começando em um expoente múltiplo de 4. Então eu pegaria o 2020, o 2021, o 2022, o 2023. Dá zero. Então, na prática, o 2024, que não está com o seu ciclo completo, ele fica sozinho. Como é um expoente múltiplo de 4, isso aqui equivale a 1. Moral da história? Essa soma são vários zeros, 0 mais 0 mais 0 mais 0, vários zeros aparecendo, e no final vai sobrar só o i elevado a 2024, que já é um novo ciclo, esse ciclo está incompleto. Se eu fosse até o i elevado a 2025, aí daria 1 mais i. Se eu fosse até o i elevado a 2026, daria 1 mais i menos 1, daria somente i. E se eu fosse até o 2027, ia cortar tudo, né? Ia dar zero. Então, essas são as somas possíveis para as... Começando do 1, é claro, né? Para as potências do i. Então, poderia dar soma 1, poderia dar soma 1 mais i, poderia dar soma i, poderia dar soma 0. Se eu comecei do 1, esses são os resultados possíveis. Não vale a pena decorar isso não, tá? Esses resultados possíveis não é jogo decorar, não. O que tu quer fazer realmente é saber fazer a conta. A outra opção para resolver é essa demonstração aqui, ué. Se eu quero uma soma de PG, eu acho inclusive muito legal essa solução. Soma de PG é o primeiro termo, I, que é a razão elevada ao número de termos, que é 2025, menos 1, sobre I menos 1. O que acontece aqui é que o I elevado a 2025 é o próprio I, porque 2025 dá resto 1. Aqui não tem nem que racionalizar nada, né? I menos 1 sobre I menos 1 dá 1. Eu acho bem provável que você prefira essa solução aqui de baixo. Eu também prefiro, para ser sincero. Eu montei a de cima para que você veja a regra ali da soma acontecendo. Em que momento que ela acontece. Beleza? Vou chamar aqui de outra solução. Só que eu vou botar digitado, né? Vai ficar mais organizado. Laranja.
Belezinha, gente? Tranquilo isso? Pô, fala sério, nada muito misterioso ou mirabolante. Show de bola? Agora a gente vai entrar na parte geométrica, no sentido de geometria analítica, dos nossos complexos. A gente vai ver algumas aplicações dentro da geometria analítica. Daqui a pouco a gente volta.